Hoje em dia, os jogos eletrônicos são alvo de críticas e de elogios por jovens e imprensa, causando muita polêmica. Atualmente, a Entertainment Software Rating Board, ESRB, é a organização que analisa, decide e coloca as classificações etárias indicativas para jogos eletrônicos comercializados na América do Norte e na América do Sul. Além de classificação de jogos, a organização também impõe regras para publicidade e privacidade online no mercado dos jogos eletrônicos. Os jogos se dividem em Rating Penny, em análise. O produto está em análise para uma classificação final. O símbolo aparece prioritariamente em versões não finais de jogos. EC Early Childhood, maiores de 3 anos, contém conteúdo considerado próprio para crianças até 6 anos. Jogos nessa categoria não contêm qualquer material impróprio. Esses jogos são especificamente destinados a crianças e jovens e geralmente de natureza educativa. Everyone, maiores de 6 anos ou livre, contém conteúdo considerado impróprio para menores de 6 anos. Antigamente, mas agora a classificação é representada livre para todas as idades. Títulos nessa categoria podem conter violência animada ou fantasiosa. Livre. Alguns exemplos são Little Big Planet e Pro Evolution Soccer 2011. Everyone 10, maiores de 10 anos, contém conteúdo considerado impróprio para menores de 10 anos. Títulos nessa categoria podem conter violência animada ou fantasiosa moderada, linguagem agressiva leve, sangue animado e ou mínimos temas agressivos. Alguns exemplos são Madagascar e Midnight Club 3. Teens, maiores de 13 anos, contém conteúdo considerado impróprio para menores de 13 anos. Títulos nessa categoria podem conter violência, temas sugestivos, humor cruel, pouco sangue, jogos de azar e ou uso moderado de linguagem forte. Um exemplo de jogo nessa categoria é a série The Sims, Street Fighter e o polêmico Buddy. Mature, maiores de 17 anos, contém conteúdo considerado impróprio para menores de 17 anos. Títulos com essa classificação contêm violência mais forte com sangue, consumo de drogas ou álcool, referências sexuais e ou linguagem obscena. Alguns exemplos são Call of Duty, God of War e Red Dead Redemption. Adults 18, maiores de 18 anos. Contém conteúdo considerado impróprio para menores de 18 anos, colocada em jogos adultos que contêm representações de sexo e nudez extrema e ou violência, incluindo sangue. Alguns jogos com essa classificação são GTA. Nós fomos às ruas para conhecermos as opiniões das pessoas. Estamos aqui com um casal que gostaria de expressar a sua opinião. Você acredita que os jogos violentos poderiam alterar o comportamento de uma pessoa, tornando-a violenta? Eu acho que sim, porque a pessoa ela não tem muito preparo para assim separar o jogo da vida real. Então ele vai dar uma continuidade, né? E por isso que eu acho assim que ele se torna uma pessoa violenta, né? Principalmente os jovens. Principalmente os jovens, porque eles estão despreparados. Despreparados. Né? Isso aí. Muito obrigado. Estamos aqui com mais um entrevistado. Você acredita que os jogos eletrônicos violentos, principalmente, podem influenciar na vida das pessoas? Na verdade, assim, o que eu acho? Eu penso que os jogos eles vão interferir nas pessoas, naquelas pessoas que já estão predispostas a algum distúrbio, e não a maioria das pessoas, né? O que acontece? A gente tem que saber eu tenho 24 anos e jogo videogame até hoje. A gente tem que saber separar a realidade do mundo dos games, né? Então, mas com certeza, para aquelas pessoas predispostas, pode ser um ensinamento, um estupinho, alguma coisa nesse sentido, né? Essa predisposição que você fala seria um problema psicológico? Alguma coisa assim que não foi identificado ainda na juventude dele, quando era criança, alguma coisa assim que pode ajudar, né? Pode ajudar a estourar. Estamos aqui com mais entrevistado que gostaria de expor sua opinião. Por que os jovens gostam mais de jogos violentos? Cara, vou te dizer porque acho que vai de cada um, né? Gostar de mais violento, mais tipo de jogo, cada um gosta do que... Cada um tem sua preferência, como tudo, né? É um gosto. Sim. Uns gostam mais violento, uns gostam de esporte.
Agora não acho que necessariamente o jovem gosta de mais violento. Você acredita que os jogos influenciam na vida das pessoas? Não. Não. Vai da educação de cada um. O que aprende em casa normalmente é o que reflete. Ok, muito obrigado. Nada, cara. Bom, estamos por Skype com um conhecido comentarista de jogos eletrônicos que faz vídeos para o YouTube comentando sobre jogos principalmente violentos, como os conhecidos Call of Duty e Battlefield. O nome dele é Raul, ele mora na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo, e entrou em contato com a gente através do colega Lucas, que já mantinha contato com ele previamente. Então, boa tarde, Raul. E aí? Como é que está você? Tudo bem? Então, vamos lá. Você acredita que os jogos eletrônicos podem alterar o comportamento das pessoas, tornando-as mais violentas? E também, você não acredita que os jogos podem ter sido marginalizados por meios de comunicação, como o exemplo da emissora Record, que nesse período onde ocorreu o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, fez uma reportagem sobre isso, dizendo que uma grande parcela da culpa para pessoas violentas e para massacres que ocorrem são dos jogos? Cara, é uma coisa muito relativa isso daí. Porque o que eles falam na reportagem? Que qualquer pessoa que jogasse um jogo violento teria influência desse jogo violento e se tornaria uma pessoa mais violenta, certo? E o que acontece? Eles não viram ou não quiseram ver, né, a porcentagem de pessoas que jogam videogame hoje em dia, e a maioria são jogos violentos, e a porcentagem de pessoas que tem problemas mentais, que foi no caso do Realengo. Uhum. E então, geralmente uma pessoa que tem problemas mentais, ela deve já ter jogado videogame e gosta de jogar videogame. Talvez sim, talvez não. Mas como muita gente gosta, ela também pode gostar. Ela vai procurar jogos violentos, já que ela é uma pessoa violenta? Sim. Mas os jogos violentos não influenciaram ela a ser violenta. Sim. Ela já era uma pessoa violenta e procurou jogos violentos porque ela se diverte, ela gosta. Mas não necessariamente uma pessoa que jogue jogos violentos seja uma pessoa violenta. A pessoa pode ser uma pessoa super calma e gostar de jogar um jogo de guerra, por exemplo, Sim. e não tem nenhum problema. Porque o jogo, por exemplo, de guerra, né, como eu já disse, eu acho, assim, no meu ponto de vista, que a violência nele não é tão grande assim quanto alguns jogos. Ele tem uma certa violência, claro. Você atira, você tem armas, aquilo tudo e tal. Mas, assim, pra você ser um bom jogador naquele tipo de jogo, você não tem que saber, por exemplo, atirar. Você não tem que saber atirar. Você tem que saber conhecer um pouquinho de arma. Você acaba conhecendo do jogo. Não, sinceramente, você precisa pesquisar de fora. Não há necessidade nenhuma. Uhum. O que você vai aprender no jogo pra você jogar bem? Por exemplo, um jogo de guerra, né? O mapeamento da área, você vê os mapas, você ter uma localização de onde de tal ponto específico. Você tem que fazer você tem que ter um raciocínio super rápido, porque é um jogo muito veloz, os jogos de tiro em primeira pessoa, por exemplo, né? Na grande maioria das vezes são 2 ou mais equipes, então você precisa de uma cooperação dos times, né? Você ir lá e tentar atirar em todo mundo não vai dar certo. E você tem que ter o gerenciamento de recursos que, claro, como num soldado de verdade, você não teria balas infinitas, munição infinita, né? E também, acho que o negócio mais importante é o reconhecimento de padrões, porque você, quando tem um mapa muito bem extenso, além do mapeamento, você precisa reconhecer um personagem. Um avatar que Sim. pareceria com um ser humano, pode hoje em dia ter uma aparência muito realista, que chega até hoje, mas é um avatar, é um personagem, não é um ser humano. E você reconhecer ele de uma distância grande ou no meio de mato, esse tipo de coisa. E uma coisa importante que eu queria destacar, né, que a Record, ela também disse que ela começou a falar de vício, de videogame, esse tipo de coisa e tal.
certo? Ok. As pessoas, você tem que dividir em duas coisas. As pessoas que se tornam viciadas em jogos, elas podem sim acarretar problemas, ter problemas sociais, largar emprego, largar escola, mas isso difere de uma pessoa que tinha um problema mental, como no caso do Rio de Janeiro, lá do Realengo, e que acabou matando pessoas, né? Sobre o aspecto que eu falei, que ela também falou sobre realidade, que ela não demonstrou nas imagens dos jogos que ela mostrou lá, mas já dizendo, se você for procurar na internet, tem muito jogo hoje em dia que tem um gráfico, uma realidade muito boa, né? Você realmente vai achar coisas muito realistas que chegam perto do real. Mas tem um aspecto que vocês têm que observar. Que o cara que era doente no Realengo, a Record disse que ele aprendeu com os jogos, atirar. Não é possível você aprender a atirar. Você pode conhecer um pouco das armas. Sim. Mas só porque você joga um jogo de tiro, você não vai levar ao conhecimento de você aprender a atirar ou aprender a mexer numa arma, porque o jogo não te dá isso. Não existe quase nenhum jogo hoje que te dá muito mais do que você aprender a mirar, apertar o botão para atirar. Sim. E que se torna uma coisa meio que natural. Já que o jogo ele não a pessoa do outro lado real que você está matando, né? Sim. É assim um avatar no jogo que se torna uma coisa tipo normal, sem nenhum problema. Sim. Já que isso aí tudo faz parte, né? Sim. Mas claro, só porque você não matou um cara no jogo, você vai chegar e matar uma pessoa na vida real, né? Uma pessoa que tem o mínimo de estabilidade mental sabe que isso não é certo. Sim. Será que dá pra dizer então que um jogo não ensina a fazer massacres? Não, de forma alguma. Sim. O jogo geralmente é um jogo de guerra, ele não mexe com civis. Poucos jogos têm civis no meio, né? E os poucos que tem também tem uma faixa etária alta na sua idade, não é qualquer criança que pode jogar. Pelo certo, pelo menos na teoria. Sim. Sim. E como você não aprende a atirar, você não aprende como você mexe, controla uma arma, num aspecto algum que isso se torne um massacre que você aprende no jogo, o mínimo que se aprenda, né? Porque como eu disse, você aprende mais o mapeamento da área, a velocidade de raciocínio, esse tipo de coisa que é bem interessante. Há pontos que não tem nada a ver com violência, não é? Isso aí, então. Ok, Raul, muito obrigado pela sua contribuição, foi de grande importância. Então, esse é o Raul de cidade de São Vicente, São Paulo, para Passo Fundo. Obrigado. Eu só queria agradecer essa participação aqui, porque eu sou um cara que comecei a fazer vídeos em casa, sozinho, assim, por gosto próprio. E ser convidado por uma entrevista é uma coisa muito legal, uma honra, né, mesmo estar aqui. E eu só queria agradecer todo mundo aqui do grupo, né? Sim. E é isso aí, então. Até a próxima. Obrigado. Tá bom. E tchau. Tá bom, um abraço. Valeu. Valeu.